isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação no corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Senhor amado, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto é muito rico, como toda a Bíblia Sagrada, mas esse texto tem algo em especial, e eu quero focar apenas nesse versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz que mesmo Deus deu, primeiro uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Eu já escrevi muito sobre isso, já preguei muito sobre isso, mas eu quero falar nesta noite sobre os profetas dos tempos finais. E para isso eu dei um título para essa mensagem: o pregador é o profeta dos últimos dias. O pregador hoje, irmãos, ele é como o profeta do Velho Testamento. Ele está trazendo uma mensagem do arrebatamento da igreja. Mas infelizmente, irmãos, hoje muitas igrejas e muitos pregadores não estão compromissados com esse ministério. Porque o profeta no Velho Testamento era uma pessoa chamada, vocacionada por Deus. Ele tinha um ministério. A mesma coisa é nos dons espirituais, ministeriais, aqui que Paulo coloca aos Efésios, a igreja de Éfeso. Nós hoje, os pregadores, nós somos os profetas dos últimos dias, os profetas do arrebatamento da igreja nessa época que estamos vivendo. E nós estamos vendo o quê? Que evangelho está sendo pregado? Não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre inferno, não se prega mais salvação, então deixou para último plano. Não, irmãos, a mensagem do evangelho é cristocêntrica, como o apóstolo coloca aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Então, por falta de pregação verdadeira, por falta de uma pregação cristocêntrica, por falta de uma pregação original do evangelho, as pessoas estão se debandando. Cada um faz o que quer, cada um pensa como quer e cada um vive como quer. Não, irmãos, o profeta é em primeiro lugar um atalaia. Ele dá o grito: Jesus está voltando, te prepara, porque senão o inimigo vai te pegar. E o diabo pega mesmo, irmãos. Mas as pessoas, irmãos, não estão ouvindo essa voz da pregação. E nós, como pregadores, nós somos atalaia. O atalaia é aquele que sentinela ficava na guarita lá gritando quando vinha alguém distante. Está vindo lá alguém. Jesus está voltando e muitas pessoas estão dormindo, irmãos. Estão dormindo espiritualmente, não tem mais compromisso com nada. Por quê, irmãos? Porque sabe o que acontece? Quando falta a verdadeira pregação, quando falta o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, cada um faz o que quer. A época nós estamos vivendo hoje,
a época do livro dos juízes lá em Israel. Você pega a época dos juízes de Israel, a Bíblia cansa de dizer várias vezes lá, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Um prega uma coisa, outro pega a outra, aí deu certo ali, o outro copia para fazer aqui. Irmãos, no Evangelho não existe cópia, o Evangelho é autêntico, o Evangelho, ele é absoluto. Deu certo num lugar, não dá certo no outro, nem tudo que dá certo é certo, mas as pessoas estão focadas nisso. Quando você é um verdadeiro profeta, como no caso aqui, Deus deu uns para apóstolos, primeiros apóstolos, que Jesus chamou, e Paulo foi o último apóstolo. Hoje não existe mais apóstolo, o apóstolo se encerrou com Paulo, como diz em Coríntios capítulo 15, o último dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, mas ele foi apóstolo, teve um ministério, um apostolado, e então os apóstolos terminou. Há outros profetas. Os profetas agora são os pregadores. Não é o dom de profecia aqui. Aqui é a profecia vocacionada. Não é a profecia estática, que é um dom dado por Deus, para Deus falar alguma coisa com uma pessoa. Não, aqui é a profecia falada. É o pregador que interpreta o texto, que recebe o dom da palavra de sabedoria ou do conhecimento, interpreta o texto para trazer ao auditório uma palavra que Deus quer falar com o auditório, para colocar na mente e no coração das pessoas. Então o profeta, eles têm uma influência, não somente na igreja, mas a verdadeira pregação, ela influencia, irmãos, todos os setores da sociedade. Vamos pegar a história da igreja. No século XVIII, segundo a história, a Inglaterra era um país que estava numa devassidão de bêbados e prostitutas. Deus levanta homens compromissados com a palavra e começa agora, através de Hartefield e dos irmãos Wesley, um reavivamento. O que aconteceu? A Inglaterra passou de um país devasso ao país o primeiro país do mundo até o final da Segunda Guerra Mundial. O que foi que levou a Inglaterra ao apogeu da sua história? Foi a pregação da palavra, a verdadeira palavra pregada. A verdadeira palavra pregada, ela levanta homens e mulheres para a glória de Deus. A falsa mensagem só faz pessoas para o reino de Satanás. Só faz fofoqueiro, mentiroso, embrulhão, ladrão, prostituto, tudo quanto é tipo de coisa. Mas a verdadeira palavra do Evangelho de Cristo, ela transforma o homem, porque ela leva o homem a uma moral absoluta, dado pela palavra de Deus, que é a ética de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que eu quero pregar futuramente nessa igreja. Mas infelizmente, irmãos, hoje a maioria dos pregadores não são vocacionados. Não existe, não são chamados e nem vocacionados. Não são não. Pelo contrário, são pessoas que se constituem a si mesmo um apóstolo. Já assistiu aquele filme Apóstolo? O cara se batiza dentro da represa lá. Deus, agora a partir de hoje sou apóstolo. Está o filme lá. E uns se dizem que é apóstolo, outro diz que é profeta, o outro diz que é bispo, o outro diz que é não sei o quê. Irmãos, e o pregador como atalaia? E o pregador como profeta, responsável pela verdadeira pregação do fim dos tempos, a pregação do arrebatamento da igreja, a pregação que diz: Jesus está voltando, prepara, coloca a tua casa em ordem, porque senão você vai ficar aqui nesse mundo perverso e pecaminoso. O pregador, como atalaia, ele dá o grito que muitas vezes vinha o adversário. Você encontra na Bíblia Sagrada muito sobre isso. Então o pregador, ele influencia todos os setores da sociedade. Irmãos, estamos vivendo uma época em que as pregações estão trancadas dentro de 4 paredes. As pregações não estão atingindo toda a sociedade, todos os setores da sociedade. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Porque não existe as pessoas
em condições de pregar uma mensagem que toca no coração das pessoas. Mas Deus quer levantar na igreja dos últimos dias homens e mulheres vocacionados, chamados por Deus para pregar a verdadeira pregação do Evangelho e salvar almas que estão perecendo e tocar em todo o setor da sociedade e ver uma sociedade mudar de perversa e profana para uma sociedade santa, uma sociedade que glorifique e exalte o nome do Senhor. O pregador como o profeta. Irmãos, o pregador ele é chamado, e quando ele é chamado e é vocacionado, ele, irmãos, ele como atalaia de Deus, ele recebe alguns títulos da Bíblia Sagrada: homens de Deus, servo de Jeová, mensageiro de Deus, na língua hebraica, Nabi, outros Rabi e tantos outros títulos que é dado. Por que isso, irmão? Sabe por quê? Porque o pregador, ele é chamado para instruir o povo. Você pega o Evangelho de João, capítulo 15, verso 3, Jesus falou para os discípulos: vós está limpo pela palavra que você tem falado. A palavra é que purifica, que limpa a pessoa. Então você pega esse texto aqui, e agora o apóstolo Paulo dizendo aqui sobre o chamado das pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Para que isso? Diz aqui o versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja bem, irmãos, o que isso quer dizer para nós? Em primeiro lugar, irmãos, a regeneração é um ato único. Na regeneração começa o novo nascimento, a pessoa nasce de novo. Já nasce, a criança se alimenta de leitinho, depois vai se alimentando com alimento sólido e vai crescendo assim. E nós somos como uma planta. A planta vai nascendo, tem que ser tratada. Então nós somos agora o corpo de Cristo na terra. Todos que se convertem, que nasceram pela pregação do Evangelho, pelo Espírito, pela palavra de Deus, agora pertencem ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. É o que deixa bem claro aqui: querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Existe uns lixo pegando o Evangelho de Cristo aí, lixo. O lixo é uma palavra boa ainda. Churumes, que é o lixo do lixo. Sabe o que eles dizem? A igreja é mais um produto. Produto? São eles. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é santa, sem mácula nem ruga. A igreja é o único órgão que Deus olha dos céus para a terra e vê ela diferenciada neste mundo. Mais um produto. Como se fosse um mercado. Bom, para eles é mesmo o mercado da fé. Quem dá mais? Irmãos, que negócio é esse, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Saiu até uma sátira esses poucos dias aí no YouTube aí, e saiu no Zap, todo mundo viu lá. Alguns obreiros lá, né? Jesus é o caminho, mas nós somos o pedágio. É brincadeira. Irmãos, a coisa é séria. Dia do pastor. Irmãos, que todos os pastores caiam na realidade. Irmãos, esse dia me dá uma tremedeira nas pernas. Eu fico preocupadíssimo comigo. Sabe por quê? Porque um dia eu vou ter que chegar diante de Deus e entregar a tua alma para Ele. E se você se desviar e a culpa for minha, ele fala assim: você é culpado por aquela alma. Essas pessoas não estão preocupadas com isso, não. E Paulo diz exatamente isso aqui, ó: para chegarmos ao aperfeiçoamento dos santos. O corpo de Cristo tem que ser aperfeiçoado a cada dia. Por que isso, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque o profeta, ele como porta-voz de Deus, ele vai dizer ao povo, não é o que o povo quer ouvir. Eu participei de uma semana teológica no ano de 90 e pouco,
E eu escrevi até na capa da minha Bíblia aqui, o que o pregador pregou naquele dia. Ele defendeu uma tese dizendo assim: a mensagem transformadora, ela converte. A mensagem transformadora, moldadora, ela agrada o homem. A mensagem transformadora, ela converte o pecador. A mensagem moldadora, ela agrada o homem. Existem dois tipos de pregador para esse tipo de mensagem. O pregador boca do povo. Pregador boca do povo, primeiro, fala para Deus o que o povo quer. Pastor, fala para Deus o que nós queremos. Então, como em alguns lugares aí, o pastor não pode pregar o que ele quer, tem que pregar o que o povo quer. Então, esse pregador é pregador, veja bem, pregador que não tem nenhum compromisso com Deus. Pregador boca do povo, fala para Deus o que o povo quer. Senhor, o teu povo quer carro, o teu povo quer casa, o teu povo quer isso, o teu povo quer aquilo. Esse é o pregador boca do povo. Mas existe o pregador boca de Deus. Fala ao povo o que Deus quer. Deus quer que você ouça. Eu tenho a responsabilidade de dizer o que Deus quer que você ouça. Eu não tô com medo. Eu não tenho nenhum pavor, nenhum sentimento contrário do que aquilo que estou pregando. Veja bem, vai importunar você. Porque se importunar você, foi Deus que quis fazer isso no teu coração. Porque eu tenho uma palavra na Bíblia Sagrada para você que diz assim: olha, a palavra do Senhor é mais penetrante que espada de dois gumes, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é rápida para discernir o pensamento do coração. Aquilo que você está pensando, aquilo que você não falou, Deus já sabe, e Deus quer tratar com a tua alma, com o teu coração, porque Ele quer te levar para o céu. Ô irmãos, pregador boca do povo, Senhor, o teu povo quer isso. Não, Deus quer pregador boca de Deus. Fala para o povo, Jeremias, o que eu quero que eles ouçam. Isaías, fala para o povo que eu quero que eles ouçam. Esse é o pregador dos últimos dias. É o profeta de Deus. Como os jovens louvaram aqui. Pregador, você é o profeta da nossa geração. Cadê esses profetas? Estão escondidos? Não, meu Deus, tem que levantar. Então, veja bem, quando nós olhamos para essa questão, o que é um profeta? Ele é vocacionado para levar uma mensagem. Muitas vezes, irmãos, a mensagem que você leva para a pessoa não é o que a pessoa quer ouvir. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida, irmãos. Aprendi uma coisa na minha vida. A mensagem não é aquilo que eu quero ouvir, mas é aquele que Deus quer que eu ouça, que Ele fale comigo. Quando eu tenho isso no meu coração, eu mudo toda a questão da minha ótica de ver o reino de Deus. Porque as pessoas veem o reino de Deus apenas como uma troca. Veja bem, Deus me salvou, Deus me regenerou, Deus me transformou, e Deus agora tem que me abençoar. Não, mas muitas vezes é como a irmã Adriana falou aqui do seu irmão, o Rogério. Irmãos, tem momentos da vida que você fala, meu Deus, está tudo avesso. Mas Deus está trabalhando. Como diz aquele louvor, mesmo em silêncio, Deus está trabalhando. Você muitas vezes não está vendo nada, resultado, mas Deus está trabalhando por você. Porque a Bíblia diz que Ele não tosqueneja nem dorme o guarda de Israel. Ele está trabalhando por você. Então, quando a gente olha essas questões, essa responsabilidade do profeta, do pregador dos últimos tempos, isso é um ofício dado agora no Novo Testamento para as pessoas que são chamadas. Primeiro chamou apóstolo, depois os profetas para pregar o que os apóstolos, como diz aqui o capítulo 2, verso 20, que nós estamos alicerçados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que o profeta no Velho Testamento fazia, é o que nós devemos fazer agora. Pregar para o povo, pregar para o rei, pregar para as autoridades. Ah, eles não vão ouvir. Ouve, irmãos, ouve sim, viu? Ouve sim. Está pensando que não ouve? Ouve sim. Eles ouvem. Porque você manda esse trabalho da internet, e muita gente ouve, e muita gente manda a resposta agradecendo pela palavra. Então esse ofício, irmãos, é um ofício que deve emanar de sentimento, de responsabilidade. Além de responsabilidade, gratidão para com Deus. Certa feita chegaram do Lord John, mas você deixar
de ser médico na corte aqui na Inglaterra, no palácio lá, para ser pastor. Ele falou assim: eu vou fazer a obra mais gloriosa que Deus tem para o homem na terra, ser pregador do evangelho. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus não permitiu, colocou para nós, seres humanos, para pregar a palavra de dele, pregar a palavra de Deus. Então, quando a gente olha essa questão aqui, primeiro quesito do pastor, do profeta, do pregador, pastor, profeta, como atalaia, primeira questão, ele fala em nome de Deus, ele não fala em nome dele, ele fala em nome de Deus, mandou, acabou. Você tem que ter esse particular com Deus, essa consciência de ouvir a voz de Deus, como aprendemos na escola bíblica hoje, que as pessoas hoje também, irmãos, negócio de Deus falou, Deus fala assim, e tem hora que você leva até um choque, você fala assim: meu Deus, que negócio é esse? Deus fala, irmãos. Deus manda falar sim. O pregador tem que ter consciência. Eu não quero pregar o que eu quero, eu tenho que pregar o que Deus manda. É o primeiro quesito. Os profetas do Velho Testamento não pregavam o que eles queriam, pregavam os falsos profetas. Os falsos profetas pregavam o que eles queriam. O rei queria ouvir coisa boa, como no caso de Jeremias, que tinha um tal de Hananias lá, que era o diabo encarnado, só profetizava coisa boa para o rei. E Jeremias profetizava tudo ao contrário. Ele nunca profetiza nada de bom para mim, é claro, está em pecado, está pervertendo a nação, pervertendo o povo. Você quer que eu pregue coisa boa para você? Se arrepende. A mensagem do arrependimento não é para as pessoas de fora apenas, é para nós cristãos. Nós precisamos nos arrepender a cada momento das nossas vidas. A conversão não é um ato único, a conversão é todo dia, é todo momento. A regeneração é um ato único, que é o novo nascimento, mas a conversão é cotidiana. Você faz uma coisa errada hoje, ora a Deus e pega aquela palavra de Jesus: vai, não peques mais. Arrependimento. Então o profeta no Velho Testamento, ele tinha responsabilidade, falar em nome do Senhor. Ele anunciava aquilo que Deus mandava. Irmãos, nós temos um mandamento na Bíblia Sagrada. Você pega Mateus capítulo 28, quando Jesus falou assim: ide por todo mundo, ensinando a todas as nações. Ensinando. Pregar, nós pregamos, todo mundo tem que pregar. Agora ensinar, era para os apóstolos ensinar. E eles deixaram escrito para nós, o ensinamento chegou às nossas mãos. E agora esse ensinamento tem que ser dado sequência. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá o Dr. Lucas escrevendo assim: ó, excelentíssimo Teófilo, pesquisou, fez tudo que ele faz. E aí ele diz assim: olha, eu agora quero dizer, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, Jesus só começou, os apóstolos só começaram. Agora cabe a nós pregadores darmos sequência ao que Jesus começou. Irmãos, é interessante quando você pega o apóstolo João, que é chamado o apóstolo do amor. É verdade. O apóstolo João fala muito do amor, mas ele diz assim: olha, se eu não amo meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Olha só, o apóstolo João, ele, segundo a biografia dele, quando ele era pastor lá na cidade de Éfeso, o apóstolo João, naquela época tinha as casas de banho, que só ia tomar banho na casa de banho. Se tinha ímpio lá, ele não entrava não. Ele dizia assim: eu não vou entrar aí, porque Deus pode mandar a ira dele e fulminar todo mundo. Não quero ser fulminado junto com o ímpio não. Irmãos, existe uma separação entre o povo de Deus e o ímpio. A pregação leva a pessoa a essa autoanálise. Eu faço parte de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou luz. Com Mateus capítulo 5, Jesus falou assim: vós sois luz.
Não se pode esconder a luz dentro de uma casa. Você não esconde a luz. A luz clareia tudo. A mesma coisa somos nós. A mensagem do Evangelho é para levar a luz. A mensagem do Evangelho é para fazer que as pessoas se tornem sal, que as pessoas trazem preservação das coisas de Deus nesse mundo. O que é que preserva as coisas de Deus nesse mundo? É a igreja. Porque se a hora que Deus tirar a igreja aqui desse mundo, que começar a grande tribulação, que a pessoa abrir a torneira e vai sair sangue, a pessoa vai querer comer e não vai ter o que comer, porque não se marcar pela besta já vai para o inferno direto. Aí as pessoas vão ver se vai se cumprir ou não a palavra de Deus. Então a tarefa do profeta, ele falava o que Deus mandava falar. Então Jeremias foi levado para o calabouço, jogado num poço, só tinha barro até o pescoço quase. A história diz que o profeta Isaías foi cerrado com o serrote no meio, cerrado. Quantos profetas o mataram? Jesus falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti foram enviados. Irmãos, pregar a verdade, você não tem um grande auditório. Pregar a verdade, você tem um auditório seleto. Aqueles que gostam de ter um compromisso com Deus. Agora, pregar mentira, pega os falsos profetas na época do rei Acabe. Quando o rei Acabe manda chamar lá o profeta Micaías lá, que o rei de Judá assim, ó, mas não tem nenhum profeta que profetiza de Deus. Ah, tem um aí, mas nunca profetiza bem de mim não, só profetiza contra mim. É esse que está a palavra de Deus, chama ele aqui. Um monte de profeta, tudo profetizando vanglória, honra, glória para o rei. Ainda fala pro Micaías: ó, você tem que falar a mesma coisa, porque todo mundo a uma só voz fala bem da nação, fala bem para o rei, fala que o rei vai ter vitória, que vai vencer o exército, que o rei vai ser vitorioso. Aleluia, irmãos. Qual é a resposta de Micaías? Aquilo que o Senhor disser, a isso eu falarei. Não importa onde eu vou parar. E foi mesmo. O rei falou: coloca ele na casa do cárcere lá e trata ele com pão de angústia. Sabe o que é pão de angústia? É reio e água amarga. Está com sede? Se quiser beber, se daí. Mas não deixou de pregar a verdade. Tinha compromisso com a verdade. Hoje as pessoas se vendem, irmão. Se as pessoas se vendem, pastor, vem sem ceder na tua igreja para mim aí, que eu prego o que o senhor quiser. O que o senhor quer que eu prego? Sem ceder a R$20, R$2.000, né? R$2.000. E prega o que você quer que ele prega. Pega aí uns números de RG aí, o nome das pessoas, e passa para mim do CPF aí, que eu vou revelar as pessoas aí. As pessoas vão dizer que foi Deus que revelou. Estão fazendo isso, irmãos. Irmãos, que negócio é esse, irmãos? Pregadores, irmãos, é profeta, tem que falar o que Deus mandou, pregar a verdade, falar a verdade. Não adianta se as pessoas gostarem bem, se não gostarem também, irmãos. Jeremias, o rei não gostou. Não, mas Deus falou que eu mandasse falar, eu falei, está falado. Micaías, todo mundo está dizendo, uma só voz. Não, o que o Senhor mandar, a isso eu falarei. O profeta do Velho Testamento era vocacionado para pregar uma palavra que Deus mandava. Hoje o pregador, os pastores, os obreiros, os pregadores da palavra de Deus são vocacionados por Deus para pregar o que Deus quer e não o que eu quero, é o que Deus quer, porque a igreja é dele, o povo é dele, nós somos apenas instrumentos de Deus, se é que somos. Irmãos, temos que tomar cuidado, porque a igreja é santa, a igreja é do Senhor, é o corpo de Cristo, aqui na terra o cabeça é Cristo. Ah, pastor, mas se for assim, sabe o que acontece? O povo se escandaliza, irmãos, o salvo
dá testemunho de salvo em qualquer época, em qualquer lugar. O salvo tem prazer em dizer que é salvo e glorificar o Senhor que o salvou. Salvação é a dádiva de Deus. Então a tarefa do profeta é pregar o que Deus mandou. Eles agiam como verdadeiro pastor do povo, que Deus chama eles de pastores também, lá no Velho Testamento. E hoje os pastores, irmãos, são os portadores das boas novas dos últimos dias. Que Deus levante, irmãos, no meio renovado, no arraial renovado, homens de Deus compromissados com a palavra de Deus, para pregar o que Deus manda e não o que eu quero. Não é uma metodologia aplicada, não é uma metodologia humana, não, mas sim a palavra de Deus viva e eficaz, aquela que penetra no coração, que entra na mente da pessoa, faz a pessoa pensar. Aleluia, irmãos. Me perdoe, irmãos. Vou usar um exemplo aqui. Deus tocou no coração da Adriana. Ela foi para frente: pastor, eu preciso aceitar Jesus. Foi ou não foi? Eu preciso aceitar Jesus, chorando em lágrimas. A palavra de Deus toca, irmãos, e a pessoa aceita Jesus. Não, quem quer aceitar Jesus? Não tem ninguém. Você que quer uma oração, vem aqui. Ai, tá vendo? Tantas pessoas aceitou Jesus. Não, irmãos, quando Jesus toca no coração, ele muda a mente, muda o coração, muda a maneira de agir, de pensar. A pessoa lá dentro tem uma chama acesa, que a pessoa não vê a hora de estar aos pés do Senhor, para glorificar e exaltar o Senhor, irmãos. Tem prazer em cultuar, prazer em louvar e adorar o Senhor. Tudo muda dentro dela. É por isso que o apóstolo Paulo diz, segundo os Coríntios: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nova vida, nova criatura, nova maneira de pensar, nova maneira de agir. Tudo novo na vida da pessoa. O pregador tem que pregar essa mensagem hoje e em todos os dias que ele subir diante de um púlpito. Mensagem de salvação, mensagem de comunhão com Deus, mensagem do arrebatamento. Jesus está voltando. Prepare-te, ó igreja. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, mas que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, vai. Quem estiver preparado sobe, quem não estiver vai sofrer as consequências. Amém, irmãos? Posso ficar em pé?